Louve o Senhor com as suas palmas. Vamos juntos, adoramos a Ele, declaramos que Ele é santo. Aleluia. Tu és santo. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo número 13. Diz assim, Colossenses 1, 13. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Que rica escritura! Bondoso Deus, mais uma vez me entrego nas tuas mãos, assim como oro, ó Deus, por cada um daqueles que nesta noite, filhos e filhas de Deus, se encontram neste santuário. Rogo nesta noite que o Espírito Santo traga uma palavra com muita clareza, do coração de Deus para o nosso coração e mente. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, vocês podem sentar. Hoje à noite eu quero falar sobre a supremacia de Cristo. Já deu para entender que este texto exalta a pessoa de Jesus acima de principados, potestade, acima de tudo e de todos. E eu quero falar nessa noite sobre esta supremacia, sobre a grandeza deste maravilhoso Senhor, que nesta noite nós estamos aqui adorando, nós estamos aqui celebrando o seu maravilhoso nome. Meus queridos, os falsos mestres que naquela época na igreja, por que Paulo escreveu isto? Porque na igreja de Colossos, e havia lá falsos mestres, não é? Assim como os falsos mestres do nosso tempo, da nossa geração, não é? Que negam de fato, não dão tanta importância a grandeza e a supremacia de Cristo. Para os gnósticos daquela época, e ainda existe muitos gnósticos hoje, Cristo era apenas uma emanação de Deus, e não o próprio Deus encarnado. Negavam a humanidade perfeita de Jesus. Hoje, os muçulmanos pregam que Cristo foi um grande profeta, mas não o supremo e único Deus enviado
único Senhor. Os espíritas, na verdade, dizem que ele é um espírito de luz que não precisou ser reencarnado, mas ele não é o Deus eterno. Este é o modo de crer do espiritismo. Os católicos romanos dizem que ele é um mediador, mas não o único mediador entre Deus e os homens. Na epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 da primeira epístola, no versículo 5, diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, crer que há mais mediação entre Deus e os homens para a salvação, para nos abençoar, fora de Jesus, é uma maneira de diminuir a pessoa de Jesus. As testemunhas de Jeová, por outro lado, dizem que ele foi o agente da criação, mas não o eterno Deus. Mas e para mim e para você, quem é afinal Jesus? Quem é Jesus para nós? Que nesta noite estamos aqui adorando, celebrando. Ainda há pouco eu li nas Escrituras que ele, de fato, abriu agora o caminho para os céus. Eu e você, quando cremos nele, confessamos os nossos pecados, a partir de então, para todos aqueles que nele creem, nós podemos ir até o Santo dos Santos, porque ele, através do sangue derramado na cruz, ele não apenas perdoa os nossos pecados, nós nascemos de novo, passamos a sermos filhos de Deus, e como filhos nós podemos entrar na presença santa de Deus, no Santo dos Santos. Quem é Jesus? Esse texto sagrado, irmãos, que nós acabamos de ler, mostra de fato a supremacia de Cristo na obra da salvação, na obra da criação. Em tudo ele é de fato adorado nos céus, aclamado nos céus e na terra por todos aqueles que nele crêem. Amém? Amém. Ele é soberano. A supremacia de Cristo. Vamos ver um pouco a obra que Cristo veio fazer para redimir pecadores como eu e você. Se você fechou a Bíblia, não é necessário abrir, eu acho que o pessoal lá em cima vai me acompanhar. Novamente o versículo 13, e o versículo 14 diz o seguinte: ele nos libertou de onde? Ele nos libertou de onde? Vamos dizer juntos: do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos agora a redenção, a remissão dos nossos pecados. Irmãos, é maravilhoso demais saber que ele me libertou, ele te libertou do império das trevas. Não poderíamos libertar a nós mesmos, nenhum ser humano pode se livrar das trevas do pecado, da cegueira do pecado. Só Jesus Cristo pôde fazer isto. Ele de fato nos libertou da culpa e da penalidade do pecado. Estávamos condenados, a Bíblia diz, a passar toda a eternidade nas trevas exteriores, longe de Deus. Mas Cristo libertou-nos do poder das trevas.
uma das cenas mais terríveis da Bíblia, irmãos, está para acontecer na história da humanidade. É naquele dia, chamado o grande dia, quando toda a humanidade, desde Adão até a humanidade, quando Cristo regressar, a Bíblia diz que naquele dia os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e todos, o capítulo 20 do livro do Apocalipse, capítulo 21, esses dois capítulos narram aquele dia quando todos estarão diante daquele trono branco, e ali abrirão-se os livros, toda a minha história e sua história, a história de todos da raça humana está escrita diante de Deus. Naquele dia os livros se abrirão, e tudo que eu e você fizemos naquele dia ficará tão claro. Mas, queridos, o mais importante não é o que está escrito naqueles livros, mas que depois abrirá um outro livro, o livro da vida, e ali serão chamados pelos nomes daqueles que com a sua boca aqui na terra confessou a Jesus, daqueles que com a sua vida permaneceram na sua fé, caminhando na sua fé, servindo a Deus, honrando a Deus, não aqueles que creem hoje e amanhã abandonam, mas aqueles que perseveram até o fim, esses serão salvos, aquele dia serão chamados. E se o nome de alguém, aí é que eu disse, será um dos dias de glória, mas também o dia mais terrível, porque naquele dia, se o nome de alguém não se encontrar naquele livro, chamado livro da vida, que aqui na terra só apenas acreditou que Jesus existiu, mas nunca se comprometeu a andar nele, viver nele, para ele, servi-lo como o único Senhor da sua vida, naquele dia, se o seu nome não estiver lá, a Bíblia diz que serão lançados nas trevas exteriores. Irmãos, a vida do homem sem Deus, ela já é uma vida de treva, ainda que ele enxergue, ainda que ele ande, ainda que ele veja as coisas com essa luz, não é elétrica aqui, a luz do sol, mas eu estou falando de uma outra cegueira, que é a chamada cegueira espiritual. O homem quando pecou, o homem quando cedeu à tentação do diabo lá no início da criação, todos da raça humana nascem em trevas, e esse texto disse que ele, Cristo, nos libertou das trevas, e nos trouxe agora para a luz, nos trouxe agora para o reino do Filho do seu amor. Então a obra da redenção, ela é uma obra milagrosa, extraordinária, só Deus pode fazer isto, e Cristo fez isto por mim e por você. Todos da raça humana estávamos condenados a passar a eternidade toda em trevas, longe de Deus, mas Cristo nos libertou das trevas. O império das trevas é a esfera em que Satanás exerce a sua jurisdição, é o campo de ação de Satanás, denominado sobre que domina, denominado sobre os corações e as vidas e as atividades dos homens sem Deus. Estávamos, irmãos, segundo a Bíblia diz, aprisionados. O homem sem Deus, ele é considerado escravo. Jesus disse que nós estávamos, antes da nossa conversão, presos na casa do valente, na potestade de Satanás, Atos 26, 18, andando segundo o príncipe da potestade do ar, Efésios 2, 2, mas
Cristo, aleluia, nos libertou. Aleluia. Ele nos transportou. Eu acho lindo, pastor Ricardo, essa ideia. Ele nos transportou para o reino do Filho amado. Ele nos tirou e nos trouxe. No mundo antigo, irmãos, é interessante que quando um império ele obtinha vitória sobre o outro, existia o costume de trasladar toda a população que morava naquele lugar aonde foi agora tomado posse, tirava a população dali e levava. Lembra que fizeram com o povo de Israel? Tiraram da sua terra de Israel e levaram para onde? Para a Babilônia. Em uma outra ocasião levaram todo mundo para a Síria. Está entendendo? Faziam isto. Não apenas ganhava a guerra, mas pegava o povo e levava, dizendo: agora vocês pertencem a nós. Tirava o povo da sua terra e levava para o seu reino. Deus, irmãos, não transportou aqui pessoas vencidas, mas pessoas vitoriosas. Porque no dia que eu e você, que Ele nos ganhou, que Ele nos libertou das trevas, Ele nos transportou, não como escravo, mas Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu e você não somos escravos de Deus. Nós não somos, ainda que nós, num bom sentido de servir, nós somos servos, mas irmãos, a Bíblia nos chama de filhos. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros com Cristo de todas as benditas promessas. Deus, irmãos, nos tirou do reino obscuro dos ideais falsos e imaginários, para de fato introduzir-nos na terra banhada pelo sol do conhecimento. Tirou-nos da esfera dos desejos pervertidos ao maravilhoso, bem-aventurado reino do Filho do seu amor. Foi de fato um traslado. Foi de fato um transportar das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação do pecado para uma vida perdoada. Tirou-nos das garras de Satanás para levar-nos de fato para viver uma vida de liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim como Deus, irmãos, nos libertou, o seu povo tirou-nos um dia, de fato, das trevas e nos trouxe para a luz. Deus, hoje à noite, continua chamando pessoas. Quem sabe, hoje à noite é noite de mudança, é noite de transformação. É noite, se você entrou aqui sem conhecer esse Jesus, sem conhecer essa obra da graça, sem conhecer esse maravilhoso amor que Deus tem para contigo, Ele nesta noite quer mudar vidas. Ele tem poder para isso. Amém, queridos? Deus nos libertou. O seu povo é um povo livre. O seu povo é chamado de povo redimido. Olha o que diz, irmãos, Pedro falando disso lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, ele diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha que coisa mais linda! Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde estávamos? Nas trevas. Mas Ele nos
libertou, Ele nos trouxe agora para a sua maravilhosa luz. Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo, e quem comigo anda, nunca mais andará nas trevas. Ele nos redimiu. Olha mais uma vez comigo o versículo 14. O verso 14 diz assim: no qual temos a redenção. A palavra redimiu, irmãos, significa libertar um prisioneiro ou um escravo pelo pagamento de um resgate. Lá no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 30, não precisa ir lá, nós não vamos ler, mas lá fala que se alguém ia ser levado como prisioneiro, precisava pagar um resgate para... Por exemplo, Paulo pagou resgate como chamava o Onésimo, né? Era um escravo. Paulo diz: eu comprei, agora ele é meu. Então não preciso tratar ele mais como escravo, não, que agora eu comprei e ganhei ele para Jesus, não é? Então, Paulo disse que ele agora não era mais escravo. Paulo aqui não está dizendo, irmãos, que o resgate que Jesus pagou foi pago a Satanás, porque Satanás não é dono de nada. O resgate que Jesus pagou foi para a própria justiça de Deus, porque a lei dizia: a alma que pecar, essa o quê? Vamos dizer junto: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Aí Jesus então intervém na história, ele vai até a cruz, ali derrama seu sangue, e agora a Bíblia diz que ele nos redimiu, quer dizer, ele nos comprou, ele foi lá e pagou a nossa dívida. Se éramos condenados à morte eterna, separação eterna de Deus, Cristo então nos redimiu. Paulo aqui está dizendo que Cristo satisfez tudo que a justiça de Deus requeria do pecado do homem como condenado. Cristo agora pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sacrifício, para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar liberdade. Olha um pouquinho antes aí, no capítulo número 1 de Efésios, capítulo 1 de Efésios, versículo número 7, diz assim: no qual temos o quê? Redenção, quer dizer, ele redimiu, ele pagou. Temos a redenção pelo seu sangue. Amém? Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que coisa maravilhosa! É lindo demais o que Jesus fez por mim e por você. Esta redenção, ou essa redenção, ela implica em libertação da maldição. Olha o que diz aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então Cristo, irmãos, a redenção que Ele operou por nós, que Ele fez por nós, ela de fato nos libertou também da maldição, da condenação eterna, e em libertação da escravidão do pecado. Jesus disse que se Ele libertar, verdadeiramente seremos livres. João 8, versículo 36. Nós fomos libertos. Paulo, escrevendo a Epístola aos Romanos, no capítulo 7, verso 14, ele disse: eu sou vendido, eu sou escravo
do próprio pecado, mas Deus, Ele depois disse: graças porém a Deus, que agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou das trevas, te livrou da lei do pecado e da morte. Ele nos libertou. Que maravilhosa obra. A Bíblia diz também que Ele nos perdoou. Versículo 14 diz assim: no qual temos a redenção e também a remissão dos nossos pecados. A palavra perdão, irmãos, significa deixar o outro livre ou cancelar a sua dívida. Cristo não apenas Ele nos deixou irmos agora com toda a liberdade, mas Ele de fato nos transferiu, mudou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Para o reino da luz. Ele também cancelou toda a culpa que era contra nós. A Bíblia disse que Ele remiu. O que é remir? Ele pagou tudo. Aleluia! Então, se o diabo vier condenar, mas você era isso, antes, lembra como você era, André? Você pode dizer: diabo, olha, eu de fato eu era, mas agora eu sou nova criatura. Aleluia! Ele remiu você. Ele foi lá e quitou tudo. No dia que você creu, pastor, mas isso é bondade demais. Isso é bondade, misericórdia. Graça não se discute, é graça. Amém? Você não tem que fazer nada porque Ele fez. Tão somente você tem que crer, confiar nele, porque pelos méritos pessoais, humanos, ninguém pode herdar o reino dos céus. A barreira entre o pecador e o Deus Santo, irmãos, foi removida. Aleluia! Ele nos remiu. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 12, 10 e 11. Diz assim: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Que maravilha, queridos! O perdão de Cristo não é uma desculpa para que nós continuemos a pecar, mas muito pelo contrário, é um encorajamento para vivermos uma vida cristã diária de obediência. E cada vez que o diabo se voltar contra você para tentá-lo ao pecado, você pode vencê-lo pelo sangue do Cordeiro. Repreenda o diabo, porque ele tem já a sua derrota declarada ali na cruz do Calvário. Cristo venceu o diabo. E se você toma posse da obra de Cristo na sua vida, da autoridade que Ele lhe dá contra as forças espirituais do mal, você é um vencedor. Toma a armadura de Deus, revista-se todo dia com a bênção, com o poder e com a cobertura do sangue dele na sua vida, e você vai viver uma vida de vencedor. Irmãos, os versículos seguintes fala da supremacia de Cristo quanto à obra da criação. Vamos ver os versículos seguintes, 15 até 17.
que diz assim: este, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. A supremacia de Cristo na obra da criação. Ele, a Bíblia diz, é a imagem do Deus invisível. Imagem e não imitação. Tudo que Deus é, Jesus igualmente é. Deus é luz, Jesus disse: eu sou a luz. Ele é verdadeiro Deus, do verdadeiro Deus. A parte de Jesus, fora de Jesus, irmãos, a imagem perfeita do Deus invisível, Deus infinito, o Espírito Santo, não pode ser visto pelo ser humano. Sabe por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus num sentido, mas Ele revelou-nos quem é Deus. Amém? Então, fora de Jesus, quer ver Deus? Encontra-se com Jesus, que você tem um encontro com o próprio Deus. A Bíblia diz, em João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E lá no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito. Ele de fato é a imagem do Deus invisível. João 1,18 disse: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Em Hebreus 1,3 diz que Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Colossenses 1,15, que nós já lemos aqui, diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 2,9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Imaginem, nele, na pessoa de Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João capítulo 14, verso 9 diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Em João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos a mesma pessoa. E Colossenses 1:3, Jesus é o amado Filho de Deus. Aleluia! Jesus Cristo, irmãos, tem a mais alta honra na criação. O verso 15 disse que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus Cristo é a fonte da criação, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por quem? Por meio dele e para ele. Jesus, queridos, é a fonte originadora de tudo que existe no céu e na terra, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Nós, como igreja cristã, que tem princípios da reforma, que aconteceu em 1517 com Martinho Lutero, nós somos igreja trinitária, isto é, cremos num Deus triuno, que se revela a nós na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhuma das pessoas da Trindade é menos Deus que a outra, porque há um só Deus, e Ele se revela a nós, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, mas é dada a Jesus. Irmãos, na Bíblia, é dada a Jesus todas estas honras na criação, que Ele criou. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Lembra do livro do Gênesis? Quando iniciamos a leitura do livro do Gênesis, disse que Deus criou os céus e a terra. Quem é Deus? Deus é uno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus disse da criação do homem, o que foi dito? Façamos o homem a nossa imagem. Ali havia a presença da Trindade na criação. Prova que Jesus, quando diz todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, é que Ele, queridos, é um com o Pai. Jesus disse: quer ver o Pai? Olha para mim, eu e o Pai somos um. Quer ver quem é o Pai? Ande comigo, me conheça como Salvador e Senhor, que você vai conhecer quem é o Pai. Os anjos não têm nenhum poder à parte de Cristo, não. De fato, irmãos, separados dele, nem poderiam existir, porque ele é criador dos próprios anjos. Os anjos, na verdade, nada podem acrescentar à plenitude dos recursos que os crentes possuem em Cristo, nem os anjos maus podem separar os crentes do amor de Deus. O que Paulo fala lá em Romanos 8, 35 a 39? Ele disse: nem anjo, nem principado, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem os anjos caídos, que são demônios, porque os demônios que existem a serviço de Satanás são anjos que um dia foram anjos de luz, foram anjos que serviam no céu, e que eles se rebelaram juntamente com Lúcifer e foram então precipitados dos céus, e hoje atuam na região espiritual, na esfera espiritual. Quando Paulo disse: a minha luta e a sua luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os espíritos dominadores, que são anjos caídos, que agem na esfera espiritual, que atua nas trevas, tentando a mim e você a cair. Mas nenhum anjo pode tocar em você, se o anjo do Senhor, se a bênção do Senhor, se você tiver de fato crendo e protegido pela ação do poder de Deus na sua vida. Você pode ser tocado? Não. Você pode ser derrotado? Não, porque Ele tem poder sobre a sua vida. Amém, queridos? Portanto, o culto aos anjos, portanto, é uma usurpação da glória e preeminência devidas a Cristo.
Quero que você leia na sua casa depois, capítulo 2 desse primeiro livro, desse livro mesmo, de Colossenses 2, 18 e 19, porque em Colossos tinha alguns tentando ensinar que podia também cultuar a anjos. Paulo os repreende. Como ainda que sejam anjos de Deus, não merecem adoração. O único que tem, eu diria, autoridade e pode receber a adoração da igreja é o Senhor Jesus. Anjos são seres espirituais a serviço que Deus coloca e para servir os crentes. Mas adorar anjo, infelizmente, tem a adoração do anjo. A Bíblia, tem gente que pede para o anjo: ó, meu anjo, dá até um nome para o anjo, né? Não sei, dá o nome do anjo, meu anjo chama tal, né? E fala com o anjo. Irmão, nunca Deus mandou você falar com o anjo, não. Fala com Jesus. Se você precisar de um anjo para livrar você, ele manda lá, seja visível ou invisível, mas não podemos dirigir nenhuma súplica a anjo. Na Bíblia, isso é uma mentira, eu diria, uma doutrina errada, alguém invocar anjo. Jesus Cristo, irmãos, é o alvo de toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui no versículo 16 diz: tudo, nele, todas as coisas foram criadas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, até eu e você. Amém? Tudo foi criado para ele. Tudo. Ele é o agente criador de todas as coisas. Ele é o verbo criador. Aleluia. Jesus Cristo, irmãos, é o alvo de tudo. Tudo foi criado para ele. Ele é de fato independente e maior que toda a criação. Verso 17 diz: ele é antes de todas as... Quando você imagina eternidade, o que é eternidade? É que não tem princípio e nem fim. E ele é antes da própria eternidade, viu, Joel? Ele é antes de todas as coisas. Quer dizer, Jesus Cristo ontem e hoje e eternamente, ele é eterno. É maravilhoso demais. Nele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Maravilhoso demais. Ele é antes de tudo. Jamais houve um tempo em que Cristo não existiu, porque ele é chamado de Pai da eternidade. Quando Isaías profetiza sobre o nome de Jesus, lá em capítulo 9, verso 6 do seu livro, diz que aquele menino que ia nascer, ele deveria ser chamado de Príncipe da Paz, ele deveria ser chamado também de Pai da eternidade. Que coisa, né? Pai da eternidade. Ele é antes de todas as coisas. Jamais houve um tempo em que Cristo não existiu. Ele é pré-existente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é eterno. Ele é o autoexistente, o autossuficiente. Ele não é dependente da criação. Ele não deriva a sua glória da criação, nem nela depende. Ele é transcendente sem deixar de ser imanente. Ele é onipresente. Ele está aqui hoje à noite, você crê? Ele está no meio de nós. Ele é o
Pai da eternidade, João 8:58. Jesus Cristo, Ele é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que nele não pode haver nenhuma sombra de variação. Nele é imutável. Jesus Cristo, irmãos, é de fato não apenas o Criador, mas Ele está presente na criação. E na coroa da criação, que somos nós, humanos, feitos à sua imagem, Ele diariamente intercede por mim e por você, se você é redimido pelo sangue dele. É maravilhoso saber que esse ser maravilhoso, pessoal, essa pessoa tão bendita, santa, soberana, gloriosa, cheio de poder e autoridade no céu e na terra, Ele comunga comigo e contigo. A Bíblia diz que Ele chora, Ele intercede, Ele me ama de tal maneira que neste momento Ele está à destra do Pai intercedendo por mim. Não é maravilhoso saber que este maravilhoso Senhor, que tem todo o domínio da criação em suas mãos, Ele se preocupa comigo e contigo. Nele tudo subsiste, nele vivemos, e nele nos movemos e nele existimos. Agora eu lhe pergunto: você já entregou a Ele o seu caminho, a sua vida? Você já confessou a Ele como seu único e suficiente Salvador? Porque senão nada disso que eu disse tem valor para você. Você um dia já disse: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Isso não é, Jesus, irmão, não é dono de religião. Aliás, religião é o que mais vai levar pessoas para o inferno. Porque tem muita gente que diz: eu nasci, pastor, naquela religião, eu não vou largar ela. Que mentira do diabo. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Jesus é um plano maravilhoso para salvar todo aquele que crê nele. A religião é o maior engano, porque a religião manda você fazer um monte de coisa. Jesus diz assim: entrega a mim o seu coração, confia em mim, que o mais eu farei. Eu não posso fazer nada para merecer o céu, porque na verdade eu e você merecíamos continuar nas trevas, mas a luz veio resplandecer nas trevas. Vamos ficar em pé.